Festas e Eventos TV, um oferecimento de JustWorks, desenvolvimento de aplicativo para iPhone, iPad e Android, 3211-0409. Voltando ao nosso intervalo, converso com o Dr. Odilon de Oliveira, juiz federal, está aqui do meu lado, estamos batendo um papo aqui muito interessante e ficou uma pergunta aqui na minha cabeça, Odilon, que eu gostaria que você me falasse. Quando você está fazendo a dosimetria, é dosimetria da pena? Exatamente, é o cálculo da pena. O cálculo da pena, você vai ter que falar, o fulano cometeu tal crime e eu vou ter que imputar a ele uma quantidade de anos de prisão, enfim. Qual que é a minha pergunta? Quando você está fazendo isso, o que você traz da tua infância, da tua adolescência? Quais experiências que você traz de lá para ter o bom senso e o equilíbrio de fazer uma coisa que você vai falar, essa foi a coisa mais certa? Na verdade, o homem é um produto do meio. E esse meio, na minha compreensão, ele começa quando a gente nasce. A minha família, o meu pai, ele deu muitos exemplos assim de retidão, de honestidade, digamos assim, de uma justiça, não vou dizer primitiva, de uma justiça um pouco rústica daquele meio, né? E esse exemplo de honestidade, essa postura na qual ele se baseava para se conduzir na vida, isso logicamente vai refletir, porque a gente aprende por imitação, as crianças aprendem por imitação. Sim. Seus filhos imitaram você, então você tende a imitar o pai. Aquele senso de justiça, evidentemente, que veio também dessa parte. E também, para nortear o trabalho da gente, o passado, a infância doída, sofrida, ela é interessante nos julgamentos para a gente poder avaliar com humildade, muitas vezes, o sofrimento alheio, avaliar as pessoas, fazer uma leitura do mundo, uma leitura das pessoas, uma sensibilidade maior com relação às pessoas, porque a gente não deve considerar números, só números, a gente tem que julgar a pessoa, o ser humano, carne e osso e o patrimônio dele. E num volume de processo que vocês atuam, consegue ter esse olhar? Consegue, dá para conseguir ter esse olhar. O volume de processo é muito grande, mas a gente sabe, evidentemente, exercitar essa sensibilidade na hora dos julgamentos. E como não se sentir Deus, quando você tem a caneta na mão e o poder de apenar? Na verdade, a sociedade diz que os juízes, e principalmente os ministros, são deuses, e aqueles que não se acham deuses, eles se sentem pelo menos canonizados. Eles têm certeza. Com certeza, ou pelo menos canonizados, já é um bom começo. O juiz, principalmente nos últimos tempos e no futuro, ele tem que ter um perfil diferente. O juiz tem que ser hoje em dia aquele juiz que fareja, que cheira a sociedade, porque senão ele não vai compreender Sim, ele vai estar fora do mundo real. Fora do mundo real. Ele tem que ser um juiz integrado com a sociedade e tem que compreender que ele é apenas um instrumento de transformação da vida. Ele é um instrumento de transformação do mundo, da sociedade, transformação das pessoas. Ele tem que se entender como ele tem que ser um ser humano. Então. Tem que ser um ser humano, tem que ter simplicidade. As pessoas o juiz já pensam que o juiz é extraterrestre, tal. É do outro mundo. É engano. A gente é como qualquer pessoa, tem os mesmos problemas, tá vendo? São problemas, não sejam os mesmos, né? Porque o juiz tem uma profissão, tem um salário razoável e tem uma residência, etc. Mas como o ser humano tem os problemas inerentes da vida humana, né? Tem esses problemas. Tá certo. Você atua no nicho criminal que lida com traficantes, com grandes criminosos, né? E por serem criminosos, você tem criminosos lá muito inteligentes também, não porque são criminoso que não seja inteligente. Qual de todos que você já atuou, assim, qual que você teve mais dificuldade pelo grau de inteligência ou do cara fazer uma boa gestão do crime, assim? Bom, eu não posso citar o nome, mas eu tive um caso há pouco tempo, há uns 5 anos mais ou menos, de uma pessoa que era formada em economia, ciências contábeis.
E a gente estava processando, era crime, mas o crime financeiro. Então, na área financeira, evasão de divisas e uma série de coisas. Então, na área financeira, é natural que ele conhecesse, e principalmente relacionando o assunto ao crime, que ele conhecesse mais do que eu. E então a gente, nessa hora, sente um pouco de dificuldade, assim, digamos assim, ao interrogar o sujeito, né, com relação ao palavreado que se usa na atividade de ciências contábeis, mas isso não traz muita dificuldade, não. Não, que você pode chamar um técnico, um especialista, para poder falar o que é isso, o que não é, e entender melhor. Então, talvez a pessoa tenha tido, assim, até se achado grande ou maior do que realmente fosse, pelo fato de ela ser economista. Mas não deixa de ser um criminoso e... Deixa de ser um criminoso e sujeito à lei igualmente aos outros. E com certeza deve ter sido apenado e está cumprindo a sua pena. Em relação aos traficantes, a droga, você tem aí uma ojeriza contra a droga. Tem alguma história, o porquê disso? Ou porque faz mal às pessoas? Qual é a sua ligação em lutar contra isso? Eu nunca tive problema de droga na minha casa, né? Nem de álcool, nem de nada. É evidente que as famílias normalmente têm, não é? Quer dizer, a gente não tem em casa, mas tem o primo que já usou, tem um parente que já usou, todo mundo tem isso, não é? Agora, nada me motiva a não ser a compreensão de que o traficante é um genocida. Ele mata por atacado. Para você ter uma ideia, nós temos no Brasil, só de crianças até 18 anos de idade, menores de idade, viciados só em crack, hoje 235 mil. Irreversível quase. Né? Isso é irreversível, crack, droga mortal. Mais uns 150 mil jovens até 18 anos viciados em cocaína, uns 500 mil viciados em maconha. Então, você não pode ter piedade, eu não vou cometer abuso nenhum. Mas eu vou ser extremamente rigoroso sempre quando estiver julgando traficante. Sempre fui e sempre serei. E principalmente com relação aos bens. Você tem que meter a mão no bolso e tomar os bens desde que ele seja culpado. Aí está uma pergunta. Já que você lida com traficantes, você consegue entender como pensa um traficante? Como é que age a cabeça dele? Você consegue entender isso? A gente não consegue entender... Ou cada um é de um jeito, mas... Aí a gente tem que diferenciar muito. Por exemplo, tem o grande traficante e tem o pequeno traficante, não é? Muitos pequenos traficantes, eles são produto do meio mesmo. Talvez eles sejam menos culpados do que nós, do que a própria sociedade. Eu já tive casos assim. E a gente, logicamente, não pode aplicar o rigor extremo da lei com relação a ele. Então vamos falar do grande traficante. Agora, o grande traficante... ele se baseia apenas na ganância, à custa da dor, do sofrimento das pessoas, à custa das lágrimas das mães que perdem seus filhos para as drogas. E a sociedade tem que ser implacável, o Brasil tem que partir para cima dessa gente. Se não for culpado, absolve, mas se for culpado, tem que pagar rigorosamente e perder os bens. E além de eles mexerem com as drogas, eles são extremamente violentos, não são? São extremamente violentos. São extremamente violentos e no exercício da atividade deles, traficantes. E são extremamente violentos também só pelo fato de eles comercializarem, venderem, colocarem em disponibilidade aquela mercadoria que mata. São duas violências. São duas violências. Uma violência mais pontual e uma outra a longo prazo. A longo prazo. Vai matando e vai dando por atacado, destruindo lares. Né? A droga vem matando. As drogas hoje em dia, elas caracterizam a Terceira Guerra Mundial. Matam muito mais. Dizima, acaba, liquida. Agora, uma vez eu vi o pastor Silas Malafaia falando uma coisa muito interessante sobre as drogas, e ele falava que as pessoas às vezes falam, mas o governo é culpado, a polícia é culpada, mas ele fala, não, mas eu acho que a família tem um grande papel nisso, de você cuidar dos seus filhos e não deixar os outros cuidarem, ou não deixar ser adotado por um traficante. O que você vê desse ponto de vista? Tudo parte da família. A família é o direcional. É como um leme numa embarcação. Agora, acontece que a família no Brasil está sendo desarticulada e desmanchada
também, principalmente pelo poder público. Não é à toa que o Brasil, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, é o 4º país a perder tempo com sua política materno-infantil. Até o 4º, quer dizer, quando a Organização Mundial de Saúde diz isto, é porque a política materno-infantil do Brasil, ela não vale nada. Não está correto. Não está correta. Então as famílias ficam completamente ao abandono, sem falar na falta de emprego. Então os lares estão desestruturados. A família no Brasil é como um carro velho. Ela está sendo desmanchada e jogada no ferro velho. E muita gente não está percebendo isso. E muita gente não está percebendo isto. É um problema grave. Eu vou deixar uma pergunta aqui para você responder após o intervalo. Será que o Dr. Odilon tem medo de mexer com tanta gente violenta assim, que mexe com tráfico e tanto bandido? Será que ele tem medo? Vai te responder daqui a pouquinho.